Jesus. Adoração a Ti, Jesus. Oh, aleluia. Rendei graças ao Senhor. Tem mais, Ele tem mais. Ele tem muito mais. Adorai ao Senhor nessa noite. Santidade ao Senhor. Adoração a Jesus. Adoração ao nosso Salvador. Alegremos-nos na presença do Eterno. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, é para Te adorar, Jesus. Aleluia. Rendei graças ao Senhor. Quebrantrai o vosso coração nessa noite e adorai o Rei dos Reis. Oh, aleluia. Oh, o Todo-Poderoso. Glorificai o Seu nome. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade, porque Ele é bom. Ele te salvou, Ele te remiu, Ele te comprou, Ele te justificou, Ele te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Oh, aleluia. O Senhor Todo-Poderoso reina. Ele reina em você. Ele reina na sua família. Ele reina na sua vida. Dai graças ao Senhor, todos os moradores da terra. Todo ser que respira, glorificai ao Eterno, porque Ele é vivo. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Oh, aleluia, 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 aleluia. Rendei graças ao Senhor, santificai o Seu nome, dai glória porque Ele é bom, dai glória. Glorificado, exaltado é o Teu nome, Senhor. A Tua igreja te adora, Senhor, nesta noite. Ela te louva, ela te adora, porque Tu é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. É noite de glória, porque Ele está aqui. O Senhor está aqui. O Eterno está aqui. E quer ouvir a sua voz. Diz para Ele nessa noite: ó Senhor, quanto eu te amo, quanto eu te adoro. Salvaste a minha vida, resgataste a minha família. Oh, Ele é bom, Ele é bom. Diga para Ele nessa noite que Ele é bom. Ele é o Eterno que te salvou. Foi Ele que te socorreu naqueles momentos mais difíceis da sua vida. Ele estava contigo. Foi Ele que te tomou nos braços quando você não conseguia dar aqueles passos mais difíceis da sua vida. Foi Ele que te tomou pela mão nos teus momentos de medo, nos teus momentos de pavor. Ele te disse: não temas que eu sou contigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Foi Ele que te comprou. Aquela cruz, a ressurreição, a justificação
Tudo foi por Ele. Tudo foi por Ele. Hoje você é justificado. Você é amado. Você é um resgatado, salvo, filho de Deus, transformado, cheio do Espírito Santo do Senhor, para glorificar o nome daquele que reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. E Ele está entre nós. Ele habita em nós pelo seu Espírito. É Ele, só Ele, somente Ele. Só Ele é Deus. Oh, aleluia, aleluia. Ele é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele é o nosso socorro bem presente, a alegria do nosso coração. Ele é o presente de Deus para a sua igreja. Jesus, Ele que verdadeiramente te ama. As Escrituras afirmam que Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. Por isso a nossa alegria, nós nos alegramos na presença do Senhor. Oh, aleluia. Graça e paz, meus irmãos, vocês estão bem? Eu também estou bem, graças a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite para a gente compartilhar a palavra do Deus vivo. Eu quero pedir para você, fica à vontade, fica tranquilo, tá? Aquieta o teu coração, porque Deus está no controle desta situação que você vive hoje. Talvez você tenha pensado assim: não, eu estou no controle de tudo. Existem outras pessoas que estão no controle de tudo. O que eu tenho está no controle, eu confio nas minhas mãos, na minha força, na minha sabedoria. Mas eu quero dizer para você nessa noite: confia em Jesus de Nazaré, confia no Cristo vivo, confia no Deus que amou você antes de você nascer, confia no Senhor que comprou você quando você nem sabia. Ele estava fazendo uma grande obra para salvar você e a sua família, e esse é o propósito dele. Essa luta que você trava hoje, essa luta que você trava hoje, pode ser que você olhe para ela e diga assim: é fora da minha realidade, é fora do que eu posso fazer, é fora do que eu sei, do que eu conheço. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: essa é a tua visão, essa é a tua realidade, não é a mesma realidade de Jesus. A realidade de Jesus é outra. A realidade de Jesus é outra. E quando Ele der uma palavra, uma só palavra, tudo se fará. Uma só palavra é o suficiente para a cura. Uma só palavra é o suficiente para desbaratar todas as trevas que tentam de alguma maneira te sufocar. Uma só palavra. Tão somente adora Ele, tão somente adora Deus. Não foi só uma vez, nem duas, na história, que Cristo deu uma só palavra e tudo se resolveu. Nós somos igreja dEle, nós somos comprados por Ele, resgatados por Ele, fomos feitos filho de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: se vós que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que é bom, não entregará a vocês aquilo que vocês desejam e que glorificam o nome do Senhor. Corações aflitos nessa noite, corações aflitos. Ah, Deus, eu não sei, mas Deus está me trazendo no meu espírito pessoas com o coração aflito nessa noite. Eu não sei como você saiu da sua casa, eu não sei como está
o teu lar, a tua casa, nesse momento? Eu não sei como foi a tua noite. Talvez tenha sido uma noite difícil. Pensamentos que atormentaram-te a noite toda. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele ainda faz milagres. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não esqueceu de você, apesar de você ter achado isso. Ele te diz que por um momento você se afastou. Por um momento você foi para longe. E tu te viu cercados, à direita, da esquerda. E tu achou que Ele não te encontraria? Tu achou que Ele não estava te vendo? Tu entendeu que Ele não contemplava a tua vida mesmo quando tu estava distante dEle? Pois Ele manda te dizer que Ele estava te vendo sim. Cada passo que você dava, cada grito da tua alma, cada gemido do teu coração e da tua alma, Deus está contemplando nesta noite. Os teus gemidos não são em vão. A tua dor vai passar. A tua dor vai passar. Ele vai entrar com providência na tua vida e vai passar esta dor. E tu vai alegrar o teu coração de tal maneira, que os teus lábios vão se abrir para louvar o Senhor com uma alegria que você nunca fez, porque Ele vai fazer. Ele está dizendo que Ele vai fazer. Segura um pouco. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Louvado seja o Senhor. Posso dizer para você, meu irmão, que eu não sei. Eu não sei para quem Deus está falando isso através da minha vida. Mas receba. Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 10. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite, porque nós vamos sair daqui edificados para a glória de Deus. Amanhã é segunda-feira, irmãos, e existe um mundo aí fora, pronto para tragar, pronto para corromper, pronto para enganar. Mas o Deus que habita dentro de nós, a palavra declara que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A palavra de Deus declara que as nossas armas não são carnais. Elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas do inimigo. E você vai sair daqui nessa noite municiado, com armas espirituais poderosas em Deus, para travar todas as batalhas que vierem diante de ti lá fora. E te digo, que se você lutar com as armas de Deus, você vencerá.
Porque a palavra de Deus declara que nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus declara que nós já somos mais que vencedores. E que o Senhor já venceu todas as lutas. Eu quero falar para você de Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. A Bíblia fala sobre um homem gentil, romano. O nome desse homem é Cornélio. Pode deixar aberto aí, não tira daí, por favor. Esse homem era um homem piedoso, temente a Deus. Tinha bom testemunho da sua nação. Ele era um centurião, ele era uma autoridade romana. Centurião é alguém que comanda 100 soldados. Era o caso desse homem. Ele fazia muita bondade para o seu povo. Ele orava de contínuo a Deus. Ele era um homem que dava muitas esmolas para as pessoas mais necessitadas. Ele era um excelente pai de família. Era um homem bom, podemos dizer assim. Mas um certo dia, por volta de 3 horas da tarde, Cornélio estava orando. E um anjo do Senhor apareceu para ele. E disse assim: Cornélio, as tuas caridades, ou as tuas obras, as tuas orações, subiram até o trono de Deus. Por isso, agora manda chamar Pedro, que está em Jope. Ele disse: manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, que está em Jope, na casa de um certo Simão, e a casa dele fica à beira-mar. E ele te dirá o que tu deves fazer. O texto diz que Cornélio, logo que o anjo saiu da presença dele, ele chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso e mandou que eles fossem até Jope. Distância de mais ou menos 45 a 50 quilômetros. Chegando lá, enquanto eles estavam a caminho de Jope, Pedro estava na casa de Simão Curtidor. Por volta de meio-dia, Pedro subiu para um solto, porque ele foi orar e também já estava na hora do almoço. Foi nesse momento que Pedro teve uma visão. A visão que Pedro teve era que do céu descia algo como um lençol seguro por 4 pontas. E dentro daquele lençol havia todo tipo de animais, répteis, quadrúpedes. E uma voz disse assim: mata Pedro e come. E Pedro disse assim: não, Senhor, de modo nenhum, nunca comi algo impuro. E a voz disse: não diga que é impuro aquilo que eu já santifiquei, Pedro. E isso se repetiu 3 vezes. Quando a visão passou, o Espírito Santo disse assim para Pedro: aí está 3 homens à tua procura. Foi eu que enviei. Vá com eles em nada duvidando. A Bíblia diz que Pedro desce daquele solto, vai até a porta e diz assim: sou eu que vocês procuram. E ele recebeu aqueles homens em casa, e no dia seguinte eles partiram para Cesareia. Cornélio morava em Cesareia, uma cidade marítima. Chegando na casa de Cornélio, a Bíblia diz, o texto diz que Cornélio estava em casa com a sua família e com os seus amigos mais íntimos, aguardando Pedro. Quando Pedro chega, Cornélio vai, ajoelha para adorar Pedro. E Pedro diz: levanta, homem, porque eu sou um homem igual a ti, não faça isso. E Pedro diz assim: você sabe, Cornélio, que não é normal que um judeu, no caso ele, Pedro, entre na casa de um gentil. E disse assim: por que mandaste me chamar? E Cornélio disse: há 4 dias
Eu estava jejuando e orando perante o Senhor e me apareceu um anjo e me disse essas coisas e repetiu a história para Pedro. E o Cornélio diz uma coisa linda, ele diz assim: e nós estamos aqui, te esperando para que você nos fale, nos diga, nos relate o que Deus tem para nos dizer. O texto diz que Pedro começa a falar. E Pedro começa a falar de uma pessoa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro não começa a falar dele. Pedro não começa a falar da religião dele. Pedro não começa a falar do conhecimento dele. Pedro não começa a falar quem ele é, o que ele sabe. Pedro começa a falar de Jesus. Pedro começa a falar de Jesus, porque nós fomos chamados para falar de Jesus, o Salvador, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Santo. Quando eu e você estivermos em uma condição de ensinar, de falar, de proclamar, nós temos que falar de Jesus. Nós não precisamos falar de nós mesmos. Nós não precisamos falar das nossas qualidades, do nosso conhecimento, da nossa força, da nossa capacidade. Não. Fale de Jesus. Porque é Jesus que salva. É Jesus que faz milagres. É Jesus que cura. É Ele que restaura. Por isso, eu quero compartilhar 3 pontos desse belíssimo capítulo 10 de Atos com você nessa noite. Acompanhe comigo a leitura no versículo 1 do capítulo 10. O texto diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha as qualidades desse homem. Olha as qualidades desse homem. Cornélio era um homem religioso. O que mais? Ele era piedoso. Ele era temente a Deus. Ele era um excelente pai de família. Ele tinha excelente testemunho na sua nação. Era um homem de oração. Quem é Cornélio? Cornélio pode ser muitos de nós. Quem é Cornélio? Um homem religioso. Um homem religioso. Isso aqui foi o que a religião fez com Cornélio. Transformou ele num homem excelente. Transformou ele num homem, pai de família excelente. Um cidadão excelente. Profissionalmente excelente. Materialmente rico. Autoridade. Um homem bem-sucedido. Toda a nação dava bom testemunho de Cornélio, mas era um religioso. Não passava de um religioso. O texto diz que Deus interveio na história, na vida de Cornélio, e enviou um anjo. E o anjo disse assim: Cornélio, manda chamar Pedro, porque Pedro tem que te falar o que você precisa saber. Se você olhar no capítulo 11, no versículo 14, lá está dizendo que Pedro havia de falar para Cornélio aquilo que ele precisava saber para que a família de Cornélio fosse salva. Amados, a religião pode transformar a nossa vida de muitas maneiras, mas não pode nos dar a salvação. A religião pode nos transformar num homem bom. A religião pode me dizer assim, ou pode me transformar em alguém que cuido da minha família como poucos. A religião pode me dar um coração quebrantado a ponto de gostar de fazer o bem para as pessoas na rua. Isso não é errado. A religião pode me fazer eu me dobrar e orar a Deus e clamar e fazer um monte de coisas. Tudo isso a religião pode fazer. Mas a religião não pode nos salvar.
A religião não abre as portas do céu para nós. A religião não perdoa pecados. A religião não restaura o espírito. A religião não vivifica o espírito. Cornélio é esse homem, um homem bom, mas enganado, um homem bom, mas engabelado pela religião. Mas tem duas notícias maravilhosas nesse texto. A primeira é que Deus vê até as obras do ímpio. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, estão em toda a terra. Então, se você ainda não é convertido, eu tenho uma boa notícia para você. E você faz o bem, continue fazendo. Porque Deus está vendo. E Deus pode intervir na sua vida. E fazer um milagre da transformação, da regeneração e da salvação. Cornélio é esse homem. Religioso, mas não salvo. Agora abra comigo, por gentileza, meu irmão, em Atos 4:12. Olha a declaração das Escrituras Sagradas. É aqui que Deus começa a pegar Cornélio e dizer assim: Cornélio, existe um caminho para a salvação. Atos 4:12 diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cornélio, você precisa de Jesus para ser salvo. A tua casa precisa de Jesus para ser salvo. Aleluia. A religião não salva, amados, mas Jesus salva. E quando Jesus salva, salva bem salvo. O serviço de Jesus é bem feito, é completo, é perfeito. Tudo que Jesus faz, Ele faz bem feito. A religião não abre as portas do céu para nós, mas Jesus é a chave das portas da eternidade. Agora, se você abre em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o que diz o texto? Não me envergonho deste evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Sabe o que Cornélio precisa? Cornélio precisa desse evangelho para ser salvo, porque esse evangelho é poder para salvar. Esse evangelho é poder para transformar. Esse evangelho é poder para transportar do reino das trevas para o reino do Cristo vivo. Tem mais? João capítulo 1, versículo 12, o texto diz: veio para o que era seu. Quem veio? Jesus. Para quem? Para o seu povo. Mas os seus não o receberam. Não receberam. Ele veio, não receberam. Mas olha a sequência do texto. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que eu e você precisamos para ser filho de Deus? É desse evangelho, que é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a glória de Deus, é a salvação de Deus para todo o povo. Não tem outro caminho. Você pode procurar salvação aonde você quiser. Você pode fazer o caminho que você desejar. Mas somente em Jesus você vai encontrar salvação. É só nesse evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muita gente, meus amados irmãos, muita gente enganado com a religião. Eu sou um homem bom. Eu faço caridades. Eu dou uma cesta básica por mês. Dou a metade do meu salário. Compartilho as minhas roupas, a minha comida. Eu compartilho com as pessoas. Isso não te salva. Continue fazendo. Deus está vendo, mas isso não te salva.
Porque a salvação é um ato único. Aleluia. A salvação é um ato único. E ela não acontece na terra, ela acontece no reino espiritual. A dívida foi paga. Quando nós estávamos preocupados, desesperados, o Senhor estava fazendo milagres. O tribunal eterno estava lá. E o Senhor Jesus, riscando a cédula que era contra nós, perdoando o pecado, nos justificando, o sangue nos purificando, Jesus fazendo tudo isso, e você nem sabia, e nem eu, mas a salvação nos alcançou por meio daquele que vive para sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, seja os que passaram, os presentes ou os por vir, todos precisam desse evangelho da cruz de Cristo para ser salvos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Mas aí o texto continua. Atos capítulo 10 e versículo 5. Olha o que diz o texto. Continuamos aqui no tema com Cornélio. O versículo 5 diz assim: agora, pois envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. O que diz a sequência do texto? Ele te dirá o que deverás fazer. Escuta aí. Abre bem os teus ouvidos, porque eu vou te falar agora. Deus tem uma mensagem e tem um mensageiro. A mensagem é o evangelho. O mensageiro é a igreja na terra. Vou repetir isso para ficar bem gravado no nosso coração. Deus tem uma mensagem e Ele quer que todos ouçam esta mensagem. Deus também tem um mensageiro. É a sua igreja. Agora escuta. Cornélio não podia ter ido até Pedro? Cornélio não poderia ter organizado uma carreata, juntado toda a sua família, uma caravana, e ido até Jope? Era mais ou menos 45 a 50 quilômetros de distância. Ele não poderia ter ido? Ele não poderia ter dito para o anjo o seguinte: não, pode ficar tranquilo que eu vou até ele, eu sei onde é, eu conheço a região, pode deixar que eu vou. Ou então, o Cornélio não poderia ter dito assim: mas já que o senhor é um anjo de Deus, então me diz o que o Pedro vai me falar. Eu posso ir até Pedro, pode ficar tranquilo, eu vou até lá. Foi isso que aconteceu? Não, não foi. Sabe por quê, amados? Presta atenção. Quem Deus comissionou para pulverizar a terra com a mensagem da salvação foi a igreja dele. A igreja dele é Pedro. A humanidade é Cornélio. A igreja vai até as pessoas. A igreja sai das quatro paredes. É a igreja que vai. Não são as pessoas que vêm. Por isso nós somos chamados. O nosso chamado é para anunciar as virtudes daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Cada um de nós, disse o apóstolo Pedro, somos o quê? Uma carta viva. Uma pedra viva. Lida por aqueles que nos vê. Eles estão lendo a nossa vida. Eles estão lendo a nossa postura. Eles estão lendo o nosso comportamento. Nós somos cartas vivas, escritos por Jesus Cristo, para pulverizar a mensagem de salvação na terra.
quem foi que Deus chamou para levar essa mensagem poderosa? A igreja dele. Escuta aqui, é por isso que você recebe dons, capacitações, é por isso que o Espírito Santo de Deus mora em nós. Ele vai nos capacitando para quê? Para quê? Para que o Espírito nos capacita, irmãos? É para ir com poder, no poder do nome de Jesus. É para isso que somos chamados. Quando Cristo nos chamou, quando Ele nos salvou, nos resgatou, nos purificou e nos transportou, fez isso com um objetivo claro. Qual é o objetivo? Cristo precisa ser conhecido daqueles que ainda não conhecem. E um meio pelo qual Cristo faz isso, meu irmão, por meio da minha vida e da sua vida, é por meio da nossa vida que Cristo alcança outras vidas. Quer ver uma coisa? Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 10 e versículo 13, por favor. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Olha o que diz o texto. Romanos 10, 13. Eu vou no que está na tela. Olha o que diz o texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pergunta. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? Ou seja, a fé vem pelo ouvir. Alguém tem que anunciar para que alguém ouça e assim creia. Continua. E como crerão naquele de quem não ouviram? As pessoas têm que ouvir falar de Jesus. Continua. E como ouvirão se não há quem pregue? Como? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Sabe quem é que vai fazer com que as nações ouçam falar de Jesus Cristo, o Salvador? A igreja. É eu e você, meu irmão. Eu e você, minha irmã. Somos nós. Fomos chamados, comissionados, preparados, fomos salvos, aparelhados pelo Espírito Santo para anunciar a grandeza de Deus. Se nós não anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou, eu te pergunto, quem vai anunciar? Os anjos? Os anjos são proibidos de pregar o Evangelho. E olha que eles queriam. Pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus é privilégio para nós. E grande privilégio. Aí você diz assim, pastor, é verdade, mas eu não estou tendo espaço para pregar na igreja. Amados, aqui é um tempo de comunhão, onde nós nos alegramos, nos abraçamos, adorando o nosso Senhor. Pregação é lá fora, é de casa em casa, é de rua em rua, é de bairro em bairro. E eu vou te dizer uma coisa, se você se dispor, Deus vai te encher de poder, pelo Espírito Santo de Deus, vai glorificar o nome dEle na tua vida, e tu vai ver o poder de Deus agindo através da sua vida. Agora eu te pergunto, meu irmão, se nós ficarmos em casa paradinho, almoçando, jantando, tomando café da manhã e lendo a Bíblia. Eu leio, eu gosto de ler. Eu leio. Mas você sabe quem é que Deus está procurando? Alguém que está trabalhando. Alguém que está fazendo. Alguém que está se movimentando. Alguém que está revolucionando. Sabe para quem, em quem Jesus vai derramar o seu Espírito? É em quem tem sede. É naquele que tem sede, meu irmão. Sabe aquele seu vizinho da esquerda ou da direita? Ele tem sede.
Ele precisa ouvir falar de Jesus Salvador. E a pessoa que Jesus tem preparado para falar da grandeza dele é você e eu, meu amado e amada irmã. Deus não tem segundo plano. Deus não tem plano B. Deus só tem um plano: Jesus Cristo morando na sua igreja, para que o poder dele seja aperfeiçoado nas nossas fraquezas, e assim nós possamos dar testemunho desse Cristo vivo em nossa vida. Abra comigo, por gentileza, em Ezequiel 33:6. E olha o que tem para nós. Ezequiel capítulo 33 e versículo 3. Versículo 6. 33:6. Tem um nome lá que é Atalaia, é o nome do sujeito, da pessoa. Não o nome de batismo dele, é a função dele. Atalaia. Atalaia é um camarada que fica com uma trombeta. Ele fica numa posição estratégica. E ele tem a responsabilidade de proteger a cidade. E quando o inimigo está vindo, é esse sujeito que tem a função de atalaia, é ele que dispara aquela trombeta. E quando ele dispara aquela trombeta, o exército, o rei, sabe que o inimigo está chegando. É uma função de muita importância. Olha o que o texto diz aí. Mas se quando o atalaia ver que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, meu Deus, tem misericórdia da nossa alma, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, basta uma, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei, ou demandarei da mão de quem? Do atalaia. Sabe quem é o atalaia de Jesus? Diga assim: eu sou o atalaia de Jesus. Pois se você e eu somos atalaia de Jesus, eu quero dizer para você que o inimigo está vindo. E ele está bem perto. E tem um povo para ser alcançado. Tem vidas para ser salva. Tem pessoas indo em alta velocidade para o abismo das trevas. E você e eu tratemos de tocar essa trombeta para dizer: Jesus salva, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura. Sabe para quê? Para que o meu irmão, o meu amigo, o meu parente, o meu vizinho, não caia no abismo e se perca para sempre. Amados, a Bíblia diz que uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Eu preciso melhorar. A minha esposa faz 3 visitas por semana, eu faço 2. É que uma eu não posso ir. Você acha que isso é muito? Conta os dias de folga que eu tenho durante o mês. O inimigo está vindo. O vício está chegando. A prostituição também. As drogas em alta velocidade, consumindo o coração dos nossos jovens. O engano, o engodo, o diabo sorrateiramente trabalhando no coração da humanidade e colocando as pessoas em trilhos para ser consumidos. É a depressão, é a ansiedade. São de muitas maneiras o inimigo tem alcançado, e nós somos a atalaia de Deus. Nós somos a atalaia de Deus. Para gritar bem alto: o inimigo está vindo, sai daí, abre mão desse negócio, vem para Jesus, Jesus salva, Jesus te livra. Eu tenho que ser atalaia, pelo menos na minha casa. E quantos de nós não estamos sendo, nem na nossa própria casa? Som do coração do filho, som do coração da filha,
sonda o coração da esposa, do esposo, conversa, reúne, abraça, fortalece, cria laços. Porque o inimigo vem. E quando ele vem, ele não vem para brincadeira. Atos 18, 9. Olha o que está escrito. Atos, no capítulo 18 e no versículo 9, Paulo está em Corinto. E Paulo está extremamente angustiado. Porque ele está percebendo que ali não está tendo muito resultado. E Paulo então pensa em desistir. É Atos capítulo 18, do 9 ao 11. Paulo pensa em desistir. O texto diz que Jesus vai encontrar Paulo à noite, enquanto Paulo está dormindo, ou está orando. Jesus chega e disse assim, olha só, e disse o Senhor em visão a Paulo. Gente, meu Deus, eu acho impressionante o jeito de Jesus chamar a atenção da gente. Olha como é que ele começa. Nilo, não tenha medo. É tudo que a gente quer ouvir. Não é verdade? No momento das aflições, das dores, da angústia. Olha como é que ele chega. Não tenha medo. Não temas. Mas tem em seguida. Mas também não cale a tua boca. Não te cales. Próximo versículo. Por quê? Nilo, não te cala porque eu, pastor Paulo, sou contigo, viu? Fica tranquilo, eu vou te proteger, vou te guardar. Vai dar tudo certo. Na primeira pegada eu te abandono. Olha o que ele diz. Porque eu sou contigo, Paulo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer nenhum mal. Sabe quem te guarda? Sabe quem te protege? Sabe quem te cerca? Hoje eu estava vendo a pregação do pastor Nilo de manhã, e ele estava falando, é muita proteção. Cerca da direita, cerca da esquerda, é 2 Crônica 7, 15, por aí. Cerca da direita, cerca da esquerda, cerca por frente, por trás, protege. Olha quem nos protege, olha quem nos guarda, o Senhor Jesus. Mas eu não quero que você esqueça que Ele te guarda com um propósito. Qual é o propósito? É que eu e você falemos dEle, da glória dEle, do poder dEle para as pessoas. Você e eu não precisamos ter medo de entrar nos lugares e anunciar a santa palavra de Deus. Devemos ter cuidado, devemos ter prudência, mas medo não. Porque o poder de Deus habita em nós. Vou repetir, se ele não ouviu. O poder de Deus habita em nós, pelo seu Espírito. Pelo seu Espírito. Portanto, quando nós vamos em nome de Jesus, nós vamos revestidos de poder e autoridade. Revestidos de poder e autoridade, porque o Senhor nos constituiu como os seus missionários, embaixadores, autoridades na terra. Então ele disse, Paulo, não temas, não te cales, eu sou contigo, eu tenho muita gente nesta cidade, Paulo, continua falando. Deixa eu te dizer uma coisa, olha bem para mim. Para as pessoas virem para Cristo, elas precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam ouvir. Se elas não ouvir, elas não creem. Elas precisam ouvir. E nós somos os anunciadores, os embaixadores, nós somos a agência publicitária de Deus para anunciar
as boas novas. Se nós não anunciarmos o Cristo vivo, existem dominações ou denominações que vão anunciar o Cristo errado, o evangelho errado, o espírito errado, e as pessoas embarcam no evangelho errado, achando que vão descer no céu certo e vão parar no céu errado. Sabe qual é a grande moda? A moda é o seguinte: você é do mundo? Sim. Você vive na prática do pecado? Sim. Então faz o seguinte, vem para a igreja, que a igreja é um lugar legal. Eu te pergunto, a igreja santa de Deus é um lugar legal para alguém que vive na prática do pecado? Claro que não. É claro que não. É por isso que Jesus restaura, faz de novo, cria de novo, gera de novo. Aí passa a ser um lugar legal. Um lugar bom, ótimo, maravilhoso, para louvar ao Senhor. A atalaia de Deus somos nós. E para fechar eu quero concluir com Atos 10, 44. O texto relata algo maravilhoso aqui. Atos 10, 44 diz assim, que quando Pedro começa a falar, e Pedro começa a falar dele mesmo? Não. Pedro começa a falar de Jesus. Ele começa dizendo assim, no 44 diz assim, Pedro começa a falar de Jesus, da ressurreição, e diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, o que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse é Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o desejo do Senhor nesta noite? É que toda a nossa família possa ser agregada à família de Deus, à família dos santos. Se não, veja o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. O texto diz assim, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, 19. Nós somos da família de Deus. Romanos 8, 15. Diz que nós recebemos o espírito de adoção. Que nessa noite nós possamos sair daqui com essas palavras no nosso coração. Que nós possamos sair daqui fortificados, na certeza de que quando nós formos no poder do nome de Jesus, o nome dele será glorificado e exaltado. Então, meu amado irmão e irmã, eu fecho essa palavra de hoje dizendo para você o seguinte: não te cales. Seja um atalaia de Deus nessa nação. Não se conforme com a religião, mas diga às pessoas que você conhece e que vivem ao seu redor: só tem um jeito de ser salvo do inferno, das trevas, das gerações perversas, do mundo cruel. Só tem um jeito, é por meio de uma pessoa que morreu por você, uma pessoa que deu a vida por você, uma pessoa que amou você, uma pessoa que é capaz de salvar você e a sua casa, e o nome dele é Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Aleluia, graça e paz.